Meus amados irmãos em Cristo Jesus, você que creu na mensagem do Evangelho, você que passou até essa mensagem, essa esperança no seu coração, aleluias, escute essa orientação que eu vou lhe dar. Quero levar para você essa orientação, quero despertar você para ser prudente e que você possa valorizar o que Deus nos proporciona e não banalizar, como tem sido banalizado hoje no mundo evangélico. Muitos dizendo viver e crer no Evangelho, mas não o Evangelho de Cristo. Outro Evangelho, outro conceito de Evangelho, não o Evangelho de Cristo. Digo isso com muita tristeza, com lamentações, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos também levados por esse vento de doutrina, de movimentos e inovações. O Evangelho hoje está banalizado. Ser crente hoje é um termo comum. Ser crente hoje, viver o Evangelho, a pessoa dizer eu sou evangélico, sou evangélica, hoje isso virou normal, é moda. Isso tem ibope. Porque a banalização não leva as pessoas a dar credibilidade a verdadeiramente o conceito do Evangelho de Cristo e os princípios do verdadeiro Evangelho que nós precisamos crer e vivê-lo com a esperança no coração. Então quero nesse momento levar para vocês isso, porque é o que eu vejo com muita tristeza no meu coração de ver a banalização do Evangelho de Cristo, a banalização de um povo que se diz crer no Evangelho, viver o Evangelho, ser uma igreja evangélica. Banalização geral. O Evangelho hoje é moda, está na mídia, é uma coisa que hoje todo mundo quer viver. Tem Evangelho para tudo hoje, cada um nos seus conceitos, cada um dentro da sua igreja conforme prega a sua doutrina, cada um vivendo o seu conceito de Evangelho, segundo a sua denominação, o seu ministério, o seu ponto de vista, a banalização geral. E hoje as pessoas não se voltam para o princípio do verdadeiro Evangelho, que é aquele Evangelho que os apóstolos pregaram, que Jesus pregou, que está na Bíblia, que está nas cartas apostólicas, que está em Atos dos Apóstolos, que está na orientação dos apóstolos. Esse é o Evangelho que nós, Igreja do Senhor, hoje, neste século presente, precisa viver, precisa buscar, conhecer, examinar, para viver segundo o Evangelho de Cristo, e não viver esse Evangelho anátema, maldito, banalizado, da banalização que hoje estão vivendo aí. É triste, mas é a realidade. Quero dar essa orientação para você nesse momento. É preciso despertarmos. É preciso buscar, conhecer, buscar o Senhor, conhecer os seus princípios, conhecer a sua forma que Ele deixou uma fórmula, uma forma para estarmos na presença dEle, para ser servo dEle, para ter comunhão com Ele, para alcançar a vida eterna com Ele. Convido você a isso, para conhecer a fórmula do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, que foi dado pelo Espírito Santo, oferecendo um culto racional a Deus, com sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é a entrega do nosso corpo, a nossa vida,
para servir a Deus, não para servir um ministério, não para servir a minha denominação, não para servir a minha religião, mas para servir a Deus, a entrega do meu corpo como sacrifício vivo. Esse é o sacrifício que nós temos que oferecer a Deus, não esses sacrifícios que vivem pedindo, banalizando os princípios do Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender isso, voltar-se para a palavra e conhecer as instruções, as orientações e buscar os princípios bíblicos do verdadeiro Evangelho original de Jesus, para que sejamos bem-aventurados e não estejamos em Evangelho, seguindo o Evangelho anátema. Meus irmãos e amigos, você precisa crer, meus amigos, você precisa crer em Jesus, mas crer com a verdadeira mensagem do Evangelho que é pregada. Não essa mensagem desses evangelhos malditos, o anátema, que é a mensagem que lava, que satisfaz, que massageia o ego do homem, que leva a esperança do homem o que o homem quer, não a esperança que o homem precisa. Você precisa crer no Evangelho da salvação, que salva a tua alma, livra ela do inferno, te concede o perdão de Deus e a salvação para ter vida eterna com Ele nos céus. Não esse Evangelho que se prega para satisfação da tua vida secular, com bênção, com vitória, com prosperidade, com isso, com aquilo, aquilo outro, aonde o teu coração se volta nos tesouros dessa terra, tua visão está neste mundo. Aleluias! Se arrepende, igreja do Senhor, volta à palavra do Senhor, os princípios da palavra. Esse Evangelho maldito que se prega, fazendo as pessoas encontrar conforto e descanso, satisfações dos seus desejos. Não! O Evangelho original de Cristo é desconforto, é renúncia, é estreito, é perda, é constrangimento, mas é comunhão com Deus, é vida eterna, é vitória garantida. Quando deste mundo sair para a eternidade, é vitória contra o pecado, contra o diabo. É vitória sobre a morte. Esse é o Evangelho verdadeiro que muitas igrejas não estão pregando. Por isso que hoje a banalização do Evangelho é geral em muitas igrejas, aonde estão vivendo um aglomerado de pessoas sem a esperança do céu, sem comunhão com Deus, sem olhar para o alvo que é Cristo. Estão olhando para o alvo que é seus desejos, de suas promessas desta terra. Esse é o alvo que essa multidão está olhando, para o alvo das coisas da terra, não as coisas do alto. Por isso que eu digo a você nesse momento, meu irmão, vigie. Que evangelho você está vivendo? Qual a tua esperança? Tu está buscando o quê? Priorizando o quê? O teu coração almeja o quê? Tu estás sendo instruído a buscar comunhão com Deus? Por qual direção? Que evangelho é esse que tu estás buscando, seguindo, vivendo, sendo instruído? É preciso ter alguém que denuncie esse erro, esses conceitos errados do Evangelho verdadeiro. É preciso uma voz profética que pregue no deserto, mas que condene o pecado, chame o povo ao arrependimento, repreenda as práticas malditas, abomináveis, condene esse sistema religioso evangélico que o mundo está vivendo hoje com o nome de Igreja do Senhor. E eu estou aqui para trazer essa advertência e denunciar esse erro. A banalização do Evangelho hoje é geral. Todo mundo quer ser evangélico hoje. Todo mundo quer ser crente. Qual é a ideia hoje? Não, eu vou para a igreja. Eu vou aceitar Jesus, vou para a igreja. Para quê? Para melhorar de vida. Para curar essa doença. Para fazer isso. Para ter prosperidade. Para ter vitória. Para meu inimigo cair. Esse é o conceito que as pessoas hoje têm com a mensagem desse evangelho que só é pregado olhando as pessoas, fazendo as pessoas olhar para as coisas da terra, que convida as pessoas para ter vitória, bênção, prosperidade, riquezas aqui neste mundo, para as pessoas viverem um bem-estar, ser vitoriosa nas suas lutas seculares, das suas faltas, necessidades, não da sua necessidade espiritual. Buscar vitória para vencer o pecado que você já está derrotado nele. Buscar vida perfeita com Deus lá no céu, porque essa deste mundo não é perfeita. Com tudo que o homem ganhe, com tudo que o homem tenha, a vida não é perfeita aqui. Buscar prosperidade, mas prosperidade em uma vida de entendimento, conhecimento, comunhão com Deus, não prosperidade material.
Porque muitos servos do Senhor não tiveram prosperidade material, mas tiveram a prosperidade espiritual, que é a comunhão com Deus, é o conhecimento de Deus e é a vida plena no caminho de Deus. Mas esse evangelho maldito, essa banalização que hoje se prega um evangelho maldito, não leva você a olhar para isso. Tira você da visão do verdadeiro evangelho que conduz o homem e proporciona ao homem a salvação. Quando o apóstolo Paulo disse: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus é para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do evangelho de Jesus, mas esse evangelho que aí tem nome de poder, de unção, de que é forte, de que é a presença de Deus, que não salva ninguém, que não tem arrependimento, que não transforma o pecador, que todos vivem do mesmo jeito, só com a mente, com a ambição, com a ganância, querendo buscar os seus prazeres, seus desejos, satisfazer o ego da soberba humana, os desejos do homem pecaminosos pelas coisas desse mundo. Desejo esse que leva as pessoas a cobiçar o que o outro tem, o que o outro ganha, porque o outro está assim e eu não estou. Que faz as pessoas achar que porque servem a Deus, sou mais frequentador de religião, sou mais religioso, é mais merecedor da bênção de Deus do que o outro. E leva dentro da igreja uma cobiça, uma avareza, uma ganância, uma corrida pelas coisas deste mundo. Esse é o evangelho anátema, isso é a banalização do evangelho, com esses profetas que manifestam muitas coisas dentro da igreja, não a palavra de Deus, manifesta poder, milagre, cura, prosperidade, tanta coisa, mas não manifesta a palavra de Deus, que edifica, que corrige, que instrui, que orienta, que leva o povo a ser próspero de um conhecimento de uma vida com Deus. Esse é um evangelho anátema, que banaliza o verdadeiro evangelho, confundindo a mente das pessoas e privando as pessoas do verdadeiro evangelho que oferece a salvação para a alma do pecador. Fazendo negócio, negando a cruz de Cristo com mensagens que são da terra e não do céu. É a banalização do evangelho. Então venho aqui chamar a sua atenção, meu irmão. Vigie qual evangelho você está vivendo, qual a tua prática cristã que tu vive. É fazer campanha? É estar vivendo de igrejanismo? É estar fazendo isso, aquilo, outro? Qual a prática cristã que tu está vivendo? Porque uma vida cristã não se baseia em campanha na igreja, em ida para a igreja, em participar de festividade, de congresso, disso, daquilo, outro na igreja. Uma vida cristã de vitória não se baseia em você participar de uma campanha para alcançar isso, alcançar aquilo, campanha do vale, campanha do sacrificar o cordeiro, campanha da chave, campanha de derrubar gigante. Isso não é uma prática evangélica, não. Isso não é conceitos de vida do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão vive uma vida de fé, esperando no Senhor, com paciência, suportando, se alegrando na esperança, perseverando em oração, vigiando para não cair em tentação, cumprindo a vontade de Deus, negando-se a si mesmo, renunciando a si mesmo para glorificar a Deus na sua vida, no seu pensamento, no seu entendimento, na sua vontade, no seu querer, porque fazendo a vontade de Deus, conforme Ele nos orienta na sua palavra. Foi o que Jesus fez. O diabo tentou Jesus a fazer a sua vontade, a satisfazer o seu desejo, a buscar a sua conquista pessoal. Quando ele tentou Jesus, dizendo: manda essas pedras transformar em pão, eu te dou todas as glórias do mundo, te lança daí abaixo, que o Senhor dará ordem para te proteger. Hoje o diabo está tentando muitos dentro da igreja com essas mensagens, fazendo as pessoas ficarem orgulhosas e tentarem a Deus. O diabo tentou Jesus com isso, fazendo Jesus não aceitar e nem suportar a vontade de Deus. Mas Jesus permaneceu no conceito do verdadeiro evangelho que Ele veio trazendo, que Ele pregou. O evangelho de Cristo não é a minha vontade ser feita, mas que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não me deixa cair em tentação, me dá o meu pão de cada dia, cada dia. O meu pão de cada dia, aprenda isso, cada dia. Jesus ensinou quando Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice se for possível, mas se não, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Se for para sofrer, me dê graça, me conforte. Eis-me aqui, para a tua vontade ser realizada na minha. Esse evangelho que hoje o mundo prega,
O homem vem com soberba para que Deus faça a vontade dele, e determinando que Deus faça, ordenando que Deus faça. E se Deus não fizer, muitos chegam até a ameaçar a Deus. Olha para aí. Evangelho anátema, banalização do evangelho, pessoas vivendo o evangelho anátema, uma banalização. Todo mundo é evangélico. Muita gente é evangélico, prioriza mais usos e costumes, guardar religiosidade denominacionais, guardar a ordenança do pastor, mas não guarda a palavra de Deus, não perdoa, não ama verdadeiramente, não faz o bem a quem faz mal, tem soberba no coração, tem inveja, tem adultério, tem malícia, tem fingimento, tem hipocrisia, mas estão guardando o ritual religioso, estão guardando os ritos da religião, os dogmas, determinado pelo sacerdote, pela igreja. Esse é o evangelho anátema, maldito. Porque o evangelho de Cristo, ele tem que priorizar e guardar a palavra de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse, se vocês verdadeiramente guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Se vocês guardarem a minha palavra, muitos não estão guardando a palavra de Jesus. Estão guardando mais o que ensina os seus líderes religiosos, suas denominações, seus conceitos na religião, mas não a palavra de Deus. E eu estou aqui para advertir você sobre isso nessa hora. É muito sério o que eu estou falando para você. É muito importante você examinar, atentar para isso. Analise o que eu estou falando para você. Não estou falando coisa com coisa. Não. Não estou falando algo do meu coração. Não. Estou falando aquilo que o Espírito Santo me mostra. Estou apenas externando para que você também possa ver isso. Desperta do sono. Seja prudente. Analise as coisas como tem que ser, com a prudência da palavra de Deus. Eu convido você a isso. Glórias a Jesus. É preciso, meus irmãos, saia dessa fidelidade ao ministério, saia dessa fidelidade ao teu religiosismo, saia dessa fidelidade ao teu sacerdote, seja fiel à palavra de Deus, seja devoto à palavra de Deus, seja praticante da palavra de Deus, seja determinante no seu coração em viver a palavra, defender, pregar, anunciar a palavra de Deus, os conceitos do verdadeiro evangelho. Aleluias! Não aquilo que lhe agrada, não o meio que você está de satisfação, de satisfazer um ao outro. Glórias a Jesus. Eu convido você a refletir nisso. A banalização do evangelho. O evangelho é anátema. Hoje evangelho é um termo como outro qualquer. Como católico, como espírita, como budista, como xiita, como muçulmano, como kardecista, como qualquer outra religião. Não muda nada. Todos vivem o religiosismo. Todos vivem os seus usos e costumes, dogmas, determinados pelo líder, sacerdote supremo, que é o homem, a quem estão sendo mais fiéis. E todos ignoram a palavra de Deus. Todos. Muitas igrejas evangélicas, a maioria, estão corrompidas, estão deturpando a palavra de Deus, vivendo e guardando, sendo mais observante, pregando mais, anunciando mais, sendo mais fiel, buscando mais cumprir suas devoções denominacionais, religiosas, seus dogmas, seus conceitos, do que a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, desperte você que está agora assistindo este vídeo, e que você seja prudente, analise, busque o conhecimento da verdade, para que você seja liberto. Eu, evangelista Wellington Ramos, deixo essa advertência muito séria, muito profunda e digna de ser examinada, para você chegar à conclusão que Deus quer que você chegue. Amém? Medite nisso. Enquanto você tem tempo de se corrigir do erro, para não viver iludido, enganado e se decepcionar no final. Porque muitos vão se decepcionar, achando que está servindo ao Senhor, achando que está numa igreja evangélica, achando que já está no evangelho da salvação. Muitos vão se decepcionar, porque não são prudentes
para examinar as Escrituras, para examinar o Evangelho que você está vivendo, se condiz com o que a Bíblia, o Evangelho de Cristo que está revelado na Bíblia, confirme essas práticas, essas práticas de fé, esses rituais, esse sacrifício espiritual que você está vivendo. Examine, se confere com o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que Ele ensinou, que os apóstolos pregaram, que está revelado na palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que todos sejam instruídos, orientados nesse momento com essa instrução dada por Deus para cada um de nós, sendo levado a mim e a você agora, por mim, evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Em pregar o verdadeiro, original, exclusivo Evangelho de Cristo. Não das denominações, das igrejas, nem da religião. Mas o Evangelho de Cristo, que é a luz que veio ao mundo para libertar aqueles que estão presos, conhecendo a verdade que liberta, para ser verdadeiramente livre, em nome de Jesus.